Fala Comunidade. Primeiro podcast, nós estamos aqui, olha só. Falar de cultura é falar das construções do povo, né? Do que as pessoas produzem no seu dia a dia. Dizer, né, a grande novidade. Uma grande novidade dentro do podcast. Do podcast. Temos, no primeiro podcast temos a novidade, já tem um recorte, hein? Temos um bom corte, hein? Fujo, espero que a pessoa não esteja ouvindo depois. Fala, comunidade! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Fala Comunidade. O podcast da Coordenadoria de Serviços Integrados de Comunicação e Eventos aqui do campus de Araranguá da UFSC. Maravilha! Tudo bem, Samira? Tudo bem, Vitor? Tudo certo. Que alegria, pessoal! Estamos aqui no nosso primeiro episódio, tão idealizado, tão planejado, tão sonhado aqui pela Cici. E não poderia ter pessoas mais especiais para lançar esse projeto com a gente, concordas? Com certeza, não tem. Inclusive, se a gente pudesse botar assim, numa caixinha para sortear, eu torceria para eu tirar essas duas pessoas aqui. Com certeza, fico muito feliz. Estou até um pouco nervosa de estarmos iniciando com essas pessoas, porque, pessoal, hoje aqui no nosso primeiro episódio nós temos professora Joana Célia dos Passos, nossa vice-reitora aqui da UFSC. Professora Joana tem um currículo excepcional, mestre e doutora em educação pela UFSC também, professora há mais de 35 anos, mais de 20 anos no magistério superior, exerce a docência lá no Departamento de Estudos Especializados em Educação, programas de pós-graduação também em Educação da UFSC. Professora Joana, ela coordena a Cátedra Antonieta de Barros, que cuida de educação para a igualdade racial e combate ao racismo na UFSC. Eu não vou ler o currículo inteiro dela, gente, porque eu vou deixar ela mesma se apresentar e tudo que ela tem para nos mostrar. Professora Joana, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco. A alegria é a minha em estar aqui para esse primeiro podcast, primeira edição. Estou me sentindo muito honrada pelo convite, quero agradecer aqui e estar aqui com vocês para abrir, não é, um podcast que fala com a comunidade é fundamental para que a gente possa levar a UFSC para todos os lugares. Que alegria! E juntamente com a professora Joana, nós temos também a nossa querida secretária de Cultura e Arte e Esportes da UFSC, professora Eliane Debos. Professora Eliane é graduada em Letras, tem mestrado em Literatura pela UFSC, doutorado em Linguística e Letras pela PUC do Rio Grande do Sul. Professora Eliane é escritora de livros infantis, poetisa. Que alegria também tê-la conosco, professora. Seja muito bem-vinda. É uma alegria estar aqui com a Samira, com o Vitor. Fala Comunidade. Primeiro podcast, nós estamos aqui, olha só. É uma alegria, né? O Barthes, um estudioso francês, na aula inaugural na década de 60, ele disse que a honra pode ser imerecida, mas a alegria nunca o é. Então, é uma alegria estar aqui, né? E ainda mais ao lado da Joana, que é além de ser a vice-reitora da universidade, é uma amiga de 40 anos. Mais de 40 anos aí de estrada e de luta pela educação. Que maravilha, professoras. A Samira foi lendo aqui o currículo e eu acho que a gente poderia ter um podcast só de currículo. A gente poderia botar aqui só currículos, fazer uma... Fiz uma chamadinha. Exatamente, o aqui. currículo delas é sensacional. Aqui tem um resumo, tem 20 páginas nesse resumo, né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante aqui para o Fala Comunidade iniciar, e talvez seja a primeira pergunta dentro dessa área de diversidade cultural, né? Para vocês, o que é a cultura e o que ela representa dentro da universidade? Então, veja só, falar de cultura é falar das construções do povo, né? Do que as pessoas produzem no seu dia a dia. De como elas representam o seu lugar de fala, o seu lugar de vivência, os seus costumes, a sua tradição, a sua arte, não é? A cultura, eu diria que é um campo vasto para você compreender uma sociedade. Ela te ajuda a compreender a sociedade, te ajuda a olhar para a sociedade a partir
das manifestações, daquilo que a população, as comunidades desenvolvem sobre si e sobre a representação do seu lugar, né? Então, cultura, para mim, tem tudo isso, e daí a importância da UFSC, nós termos na UFSC uma Secretaria de Cultura, Arte e Esportes, principalmente tendo à frente uma pessoa da cultura e da arte, que é a professora Eliane, né? Não são poucas as experiências, as atribuições que a professora Eliane tem na sua trajetória para ocupar esse lugar. Excelente, é importante, né, essa questão não só da cultura, da importância da cultura, mas do fomento da cultura. E é aí que entra a Secart, né, professora Eliane? É isso, então, pensar esses fazeres, saberes, né? Muito do que a professora Joana colocou, que eu resumiria em 2 palavras: fazeres e saberes dos territórios, das pessoas que vivem nesses territórios, né? Nesses diferentes lugares, e como isso comunga com um objetivo que é esse ser estar no mundo respirando a cultura, né? A cultura tem várias abrangências, mas queria pensar nesse fomento da cultura e arte no espaço da universidade, que é o nosso foco aqui, né? Sim. Então, a Secart, ela mobiliza, né, dentro do seu espaço da universidade, várias ações, desde o teatro, o espaço das artes em si, né, como teatro, a dança. Criamos a nossa primeira companhia de dança, acho que essa Que novidade. Muito bom. difícil dizer, né, a grande novidade Uma grande novidade dentro do podcast. do podcast. Temos, no primeiro podcast temos a novidade, já tem um recorte, hein? Temos um bom corte, hein? Vamos deixar já arrumadinho aí que tem um corte. A companhia de dança, ela tem menos de 2 meses, né? Nós temos 10 bailarinos, todos bolsistas. Temos uma coreógrafa também, que é uma bolsista de doutorado, né? Faz seu estágio doutoral fazendo a coreografia da dança. Então, assim, muito vinculado ao esporte também, que está nessa linha do corpo em movimento, porque sempre quando pensamos em esporte, nós vamos muito para a ação das atléticas, da competição, e o esporte na secretaria, na Secart, ele tem essa linha também do corpo em movimento. Então, a companhia de dança é uma ideia que vinha sendo gestada, mas ela tem sido acompanhada pelo esporte, né? Pelo Departamento de Esporte, Cultura e Lazer, e principalmente pela professora Cris Kerr, que tem aí fomentado esse trabalho com a companhia de dança. A gente tem o Igrejinha Musical, daí estou falando de alguns projetos muito específicos do campus de Florianópolis, né? Da Trindade, do campus de Florianópolis, da cidade de Florianópolis. Mas aqui em Araranguá, então vamos para o recorte Araranguá, né? Esse próprio espaço do podcast é o espaço da cultura, é o espaço da arte aqui na UFSC de Araranguá, e fico muito feliz de ver à frente a Samira e o Vitor, né, como agentes culturais e de comunicação na instituição, e fazendo esse trabalho belíssimo. Obrigada. Muito obrigado. E o Fala Comunidade, ele nasceu com a visão cultural, ele nasceu para isso, né, para levar a universidade tanto a questão de extensão, cultura, trazer levantar aqui o que nós trabalhamos, o que temos, e levar para a comunidade. E é por isso que ele é o Fala Comunidade. É a comunidade acadêmica falando com a comunidade externa, e é algo importante aí retratado, e agradecemos muito, né, Samira? Não Foi só difícil. a comunidade interna, a gente também vai abrir espaço para a comunidade externa participar do Fala Comunidade. Com certeza. Porque a gente entende que a universidade ela é um ambiente de troca. Né? Um ambiente que a gente dá para a comunidade, mas a gente também recebe muito da comunidade. Então, o Fala, ele existe para isso, para a gente trocar conhecimentos, trocar experiências. Um grande bate-papo, né? É um grande bate-papo. É por isso que a gente a gente conversa ali, a gente faz o roteiro do podcast, mas ele é inicial. Mas ele é mais uma Aqui é o que acontece aqui dentro, né? Assim como a universidade, às vezes, ela vai se acontecendo, no nosso podcast também. E eu queria só daí abrir um parênteses, né? Que eu sou da região, né? Eu sou natural de Sombrio. Então, e estudei em Criciúma. Olha só, né? Fazia uma viagem de mais de 1h30, isso na década de 80, para poder fazer uma faculdade. Enquanto hoje
né, a UFSC está aqui plantada em Araranguá. Então, essa oportunidade que a região está tendo de ter uma universidade pública, né, acessível, eu acho que é quase que único. Eu fico muito, muito feliz mesmo, assim, pelas pessoas da minha região. Eu moro em Florianópolis, mas eu sempre digo que o meu umbigo está enterrado aqui, né, na MESC, nos municípios, porque me sinto em casa também quando estou aqui. Sim, que legal. Bom, falando então de história, né? Eu já ia entrar na segunda pergunta. Eu gostaria que as professoras contassem um pouco da trajetória de vida, tanto pessoal quanto acadêmica, se assim desejarem. Mas como foi essa construção para vocês? Como foi chegar até aqui? Hoje a professora Joana, vice-reitora, a professora Eliane, secretária de Cultura e Arte. Como é que foi a trajetória de vocês? Eu acredito que não tenha sido uma trajetória fácil. Eu acredito que tenha sido uma trajetória muito árdua, né? Como foi isso? Então, acho que a trajetória da gente sempre começa na família da gente, né? Uhum. Sim. Eu digo que o meu primeiro quilombo foi minha família, né? É a minha família. Eu sou a nona filha, a oitava filha de 9 sobreviventes. Mas foram 14 partos que uma mulher que hoje tem 96 anos teve, né? Então, é impossível pensar na trajetória de uma família extensa, grande, né? Numerosa, sem pensar nos desafios que foi para aquela mulher, mãe do seu tempo, e para aquele homem negro, uma mulher, é um casamento interracial, uma mulher com ascendência indígena e branca, e um homem negro, construírem uma família como eles construíram, e onde o que a gente mais ouvia era: a única coisa que não podem tirar de você é a educação. Então, todos nós fomos para a educação. E quando eu digo fomos para a educação, é porque as mulheres da minha família, 7 mulheres, todas se tornaram professoras em algum momento da vida. Uma apenas que não concluiu a vida profissional como professora. Todas as 6, né, como professoras da educação básica e eu no ensino superior. Então é muito interessante olhar o que faz com que uma família negra, numerosa, tenha o foco na educação. E eu sou uma pessoa nascida em Santa Catarina, né? Muita gente acha que eu não sou de Santa Catarina, mas eu sou nascida aqui em Santa Catarina, eu sou da região do Planalto Norte, uma região colonizada por poloneses, ucranianos, alemães. A cidadezinha onde eu nasci é Itaiópolis. Pelo menos 2 vezes ao ano eu vou até Itaiópolis. Minha mãe até muito recente morava lá, ainda tenho irmã e sobrinhos lá. Sei da cidade, né? Mesmo estando longe, sei da cidade, acompanho a minha cidade. E venho para Florianópolis. Bom, de Itaiópolis eu saio aos 17 anos para cursar o ensino superior na cidade de Joinville, que é onde eu vou me encontrar com a professora Eliane Debos. Lá eu me torno professora aos 18 anos, professora da educação básica, da educação infantil, né? Primeiro, depois vou para os anos iniciais do ensino fundamental. Concluo minha graduação em pedagogia. Depois inicio História, mas não concluo o curso de História, porque à época tinha que sobreviver, né? Sim, Tinha que pagar sim. e eu não tinha bolsa. E é muito importante, eu estudei com bolsa numa instituição privada. Eu fiz pedagogia numa instituição privada, estudei com bolsa. Na época existia o crédito educativo, Sim. que você terminava o curso e depois passava a pagar o curso. É muito semelhante ao que existe hoje do FIES, né? Mas eu estudei assim. E para minha felicidade é que quando acabou o curso, quando chega o carnê para pagar, a gente tinha sofrido tantos planos econômicos
que eu tinha dinheiro na carteira para pagar quando eu fui na Caixa Econômica. Uhum. Saí toda feliz, digo, meu Deus, eu achei que eu ia pagar um valor, né, Ia corrigido, durar anos. anos É. pagando, e foi assim. Então, eram anos 80, né? Eu concluí meu curso de pedagogia em 84. Em 85, conheço a professora Eliane Debos, nós duas fazendo o mesmo processo seletivo para dar aula na educação infantil. E fomos trabalhar juntas. Não, não sabia. É, Não sabia. eu passei em primeiro lugar, ela em segundo, olha aí. Ah, Eu era formada, então era ele uma era- pontuaçãozinha só, foi só isso. Tá, é. E dali a gente acabou morando juntas, inclusive. Olha que legal. É, não, essa história é nova. pra Essa mim história é também. nova. Depois a Eu gente só sabia que encontra, vocês eram a gente muito amigas. volta, né? Isso. A gente vai, volta. É. legal. São Não, mais de eu 40 anos vinha de amizade, todas então. as férias passar férias na Gaivota. Uhum. Sombrio, hoje Balneário Gaivota, Aham. né? Então, eu vinha para ali, né? Passávamos as férias, depois voltávamos para Joinville. De Joinville, eu volto para minha cidade. Eu era professora da rede municipal e na rede estadual eu era substituta. E eu fiz concurso para a rede estadual para ser professora no curso de magistério. Daí eu faço para a minha região e volto para a minha região para ser professora no colégio onde eu estudei. E isso foi muito legal, porque Nossa. muitos dos professores que estavam lá tinham sido meus professores. Que legal. Nossa, que É. história legal, né? Então eu passo a conviver com os meus professores daí como colegas, né? E claro que eu volto para lá uma outra pessoa, né? Porque Sim. Claro, ficar longe imagina. de casa, com as experiências que o mundo te oferece, né? Então, quando eu volto para lá nos anos 90, em 90 precisamente, eu volto também levando comigo os movimentos sociais com quem eu me encontrei, Uhum. né? As lutas contra as desigualdades que eu encontrei com os movimentos sociais, e eu me torno uma professora ativista naquela escola, dando aula para o curso de magistério. Foi uma experiência muito importante para mim, assim. Ali eu descobri, olha, eu quero mesmo dar aula, quero formar professoras e professores. Deve ter sido um impacto também para a região, né? Para a Uma cidade cidade, pequena. foi. Porque é um Imagina. círculo, né? Foi lá, voltou e voltou com todo aquele círculo de conhecimento, né? Trouxe o que tinha e Exatamente. aí é outra pessoa, né? Completamente outra pessoa. E isso é muito legal, porque você vai percebendo. Você imagina que eu levava as minhas estudantes para dentro da reserva indígena de José Boatê, para compreender o que era uma aldeia indígena, para compreender as desigualdades que a população indígena sofria. Eu levei as minhas estudantes para conhecer o que eram os acampamentos ainda à época dos sem-terras, né, que era um estigma grande na região. E tudo nos anos 90, né? Tudo E nos anos 90 era bem forte esse movimento, né? Do MST tem bastante. É quando ele nasce, né? Nasce forte, né? Ali. Ele tá ali se constituindo, os assentados, os assentamentos, depois veio mais tarde, mas a princípio era um movimento de acampamentos, né? Eram os acampados. Eu chego a trabalhar com eles, com o MST, né? Com a extensão rural em assentamentos. Então eu levo tudo isso junto para a escola. E isso tem um impacto muito grande, porque eu vou trabalhar com adolescentes, né? E adolescentes que estavam assim vendo um mundo que não era o desejado, eles com todas as críticas ao sistema. Foi naquele período que a gente teve o impeachment de Collor de Mello, né? Os estudantes se manifestaram na minha cidade. No 7 de setembro, foram caras pintadas no 7 de setembro na minha cidade. Tá? Não esqueço disso. E foi muito impactante, porque pela primeira vez isso acontecia naquele lugar. E aí, claro, eu era apontada, né? Ah, sim. Apontada. Né? O diferente é sempre O diferente, apontado. todo mundo que sai um pouco do padrão toma um dedo, né? Sempre ali, sempre é apontado. E o legal é essa história de construção cultural dentro mesmo, né? Social, cultural, porque toda essa volta, os alunos, eles percebem, os adolescentes, eles modificam, se identificam e partem Encontram junto. uma referência de um anseio que às vezes eles não viam como ter
atendido com outras pessoas. É, E eu acho que a aí- grande diferença é que eu não era aquilo que estava escrito nos livros, Uhum. mas eu trazia uma vivência, né? Sim. De acompanhar, de participação política Sim. grande. Imaginem vocês, nós tínhamos ali acontecendo impeachment de Collor de Mello, nós tínhamos todo o movimento sem terra acontecendo. Em Joinville, a gente se encontra com o movimento negro. Então, isso tudo vai sendo uma soma, Uhum. né, das experiências que vão chegando na sala de aula. Porque na sala de aula você é inteiro. Não existe eu deixar de ser isto ou aquilo. O teu modo de agir, de se relacionar, ele é didático, ele é pedagógico, ele informa Uhum. sobre o que você pensa, Sim. o A- que você pensa sobre as coisas. Além É. da teoria e do conteúdo é a forma, né? E a Exato. forma é quem Sim. somos de É, verdade, né? e É a a gente entrega é. ali, né? Isso aí. Professora Eliane, Ixi, é conta muita pra nós um história. pouquinho dessa história aí também. Não quero cortar a professora Joana, mas já trazendo Tranquilo. para ir para os anos 90, anos É, 85. e- Você, como é que foi a disputa de vocês? Foi tranquila a disputa Não, lá? vou chegar nisso. Como é que foram? Não foi? Não, mas eu quero contar antes, assim, o meu chão aqui, né? Então, Uhum. a minha família, eu acho que tem essa linha. Eu coloquei, quando eu ganhei a medalha Cruz de Souza, tem um texto que eu gosto muito, que eu digo que a minha família foi meu primeiro quilombo, né? Uhum. Então, eu também venho de uma família, a minha mãe, toda a família da minha mãe, uma família negra, né? Casamentos interraciais também, e o próprio casamento dela com meu pai, né? Um casamento interracial. É, eu tenho um baque. Eu sou nascida em Sombrio, minha identidade é sombriense, Uhum. ou barra Santa Rosense, né? Porque depois o município se desmembra. Hoje eu uso a barra para ninguém ficar brigado. Se é Sombrio ou Santa É. Rosa. É eu digo ali. assim, é ali, é os É ali, dois. né? Porque Sombrio tá na minha identidade, né? Mas eu fui criada na Grande Porto Alegre. Aqui na região sul, nesse extremo sul, muitas famílias faziam esse percurso do êxodo rural, né? Na década de 60, 70, iam trabalhar nas fábricas na Grande Porto Alegre, Zive, Hércules, enfim, e Cotron, eram as grandes empresas que muitos daqui do sul iam. Meus pais também foram. E eu retorno com 15 para 16 anos e volto numa outra condição financeira, né? Porque meus pais saíram da roça, foram para Grande Porto Alegre, tiveram uma vida econômica melhorada e depois eles tiveram um baque econômico. Quando eu volto já nesse baque. Mas eles vêm, minha mãe estudou até a terceira série e meu pai estudou até a segunda na FEBEM. Então, Uhum. assim, tiveram uma vida bem conturbada, sofrida, mas eles foram vencendo obstáculos, mas chega um momento que eles têm outro grande obstáculo, né, que é na década de 80, início de 80, quando eu chego aqui e eu venho estudar, então, morando em Santa Rosa do Sul, imagina, hoje ainda fica... Tudo é mais difícil, mas Uhum. na época era mais difícil ainda. Então, para estudar aqui no Castro Alves, eu vou trabalhar, então, no caso de vou ser doméstica, vou trabalhar em casa de família, enfim. Fujo, espero que a pessoa não esteja ouvindo depois da comunidade. É. Mas eu saio, eu fico na casa 2 dias só, até porque não tinha, eu não tinha aquela experiência, né? Mas eu vou viver essa experiência daí no Sombrio e vou estudar, termino o magistério. E o magistério foi uma coisa muito louca, porque eu sempre quis ser, entre aspas, ser professora, brincar de ser professora. E em Gravataí eu não consegui, na Grande Porto Alegre eu não consegui, porque eu não passava nos testes vocacionais. As escolas que eu estudava tinha teste vocacional. sabia disso. Ó, E daí eu passava para mecânica, administração, enfim. Então, a administração. Daí quando eu chego ali nas irmãs em Sombrio, eu não preciso fazer o teste vocacional, eu faço magistério, então. Ao terminar o magistério e fazendo teatro amador na cidade, né? Desde que eu cheguei assim em 82, 83, 84, fazendo teatro. Não tinha expectativa de fazer faculdade, minha expectativa era terminar o segundo grau. Meus pais achavam importante também estudar, mas achavam que o segundo grau era o máximo, né? Que é o ensino médio hoje. E então eu faço um monólogo, e esse monólogo participa de um concurso teatral e eu tiro o primeiro lugar.
e ganho o prêmio de melhor atriz do sul de Santa Catarina. Isso foi no Teatro Elias Angeloni, em 1984 para 85. E lá estava o Jairo Maciel, que era de Araranguá, mas vivia em Joinville como diretor teatral do SESI. E neste mesmo dia que eu ganho o prêmio, tudo, eles me convidam para ir para Joinville para participar do grupo de teatro e expressão universitária na FURG, que hoje é a Univille. E é assim que eu vejo a possibilidade, a expectativa de poder fazer uma faculdade. Eu faço vestibular, o convite foi feito em setembro, outubro, deu tempo de fazer a inscrição para o vestibular, foi tudo assim muito certo, né? E o Jairo era funcionário do SESI e me disse que ia ter o concurso para professor no SESI. De onde eu chego e encontro a Joana, eu perdida, esbaforida, né? Senta aqui, estava quase perdendo o horário da prova, enfim. E daí moro em Joinville, então 2 anos, e depois eu retorno para o Sombrio, mas por amor, né? Volto para o Sombrio, um companheiro que até hoje está comigo, né? Estamos juntos, mas vivo esses 2 anos lá, fazendo teatro, vivendo muito teatro, indo para vários, São Paulo, Ouro Preto, para os festivais no país, né? Principalmente os festivais universitários. E daí eu volto e termino minha faculdade na Unesc, que era a FUCRE. Então eu tenho um carinho muito grande pela instituição, que está fazendo 50 anos. Eu também sou formada na Unesc. Eu tenho um carinho muito grande pela instituição, assim, porque também fui muito bem acolhida, assim, fui muito acolhida, professora de Balode. Então, na universidade daí também, continuava fazendo curso de letras, eu fiz letras, não fiz artes cênicas, mas eu daí com a professora de Balode, com os colegas, o Gladir Cabral, né, que hoje ainda trabalha, hoje é professor da Unesc, é músico, enfim. Daí nós fazíamos recitais poéticos na Casa de Cultura de Criciúma. Então, a arte sempre esteve na minha formação. E eu fui fazer o curso de letras porque eu já era professora, eu tinha um magistério, eu considerava assim, para trabalhar com os anos iniciais, eu não queria ser coordenadora, supervisora. Então, para os anos iniciais, estava bom o magistério. Vou fazer letras porque eu quero me aprimorar, porque eu vou ser uma grande escritora. Eu já tinha ganho alguns prêmios literários. Em 1985, eu ganhei um prêmio literário na capital, né? Então, eu achava assim... e, aos poucos, acho que o curso de letras foi me tornando uma pessoa mais crítica nas leituras, não no processo de escrita, mas nas leituras. E daí eu acabei não me dando a publicar, né? Durante muito tempo. Então, daí faço a minha formação, uma especialização, mestrado, doutorado, todo na área de literatura, e me torno uma professora de literatura. Até no ensino médio, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com a literatura e não a gramática ou a língua portuguesa, enfim, né? Faço a minha trajetória no ensino superior muito na UFSC, e daí é uma história que eu não vou contar aqui, mas eu fiquei na UFSC durante 12 anos com, primeiro, uma bolsa APG, quando eu fazia mestrado. Eu estava dando aula na graduação, fazendo mestrado, porque a minha área de pesquisa e literatura para a infância tem poucas pessoas. Sim. Depois, quando eu termino o doutorado, eu fico 4 anos como bolsa recém-doutor, como convidada, e depois fico 2 anos como substituta. E depois não consegui. Nesse período não teve concurso, e daí quando teve eu tirei 3º lugar e não assumi, não fui chamada, e daí fico na Unisul. Então, a Unisul também, num determinado período, foi muito importante para a minha formação, como professora, como docente do ensino superior. Mas o meu chão, se for ver, assim, eu estou na UFSC hoje há 14 anos, efetiva, mas se for contar todo o período, dá 24 anos. Nossa. É tempo. uma história. E vendo esses 24 anos, eu entendo porque que a professora Joana no início falou que estava no lugar certo, né? É uma professora, tem uma trajetória de arte, de cultura, que a gente não acaba não ficando sabendo. Assim, a gente vê as pessoas, conversa com as pessoas, mas não tem esse histórico, a gente conhece de verdade. A gente conhece que acompanha e acontece, vê o que tá no ar. Mas assim, não imagina a história de vida que a professora Joana teve para chegar até aqui, que a professora Eliane teve para chegar até aqui, que é muito além, é um iceberg, né? A gente tem uma pontinha de informação,
mas toda a robustez que embasou para que vocês se tornassem o que são hoje é muito maior do que aquilo que está divulgado lá no Lattes. Nós somos aquela colcha de retalhos, de vários retalhos que a gente foi juntando, né? Mas a gente aparece o que tem, mas é essa construção. E, assim, dentro desse contexto, bom, de currículo é inacreditável. A gente vai falando, como eu falei, a gente vai ter um podcast aqui só lendo currículos e tudo mais. E voltando, assim, para a área dentro da cultura na universidade, assim, saindo um pouco das servidoras, né, Eliane e Joana, dentro da universidade, como vocês percebem a nossa universidade, assim, hoje fazendo mais de 60 anos, 63, 65, 70, 80, a partir daqui para frente, assim, essa percepção dessa cultural dentro da universidade? Vocês enxergam mais, ainda mais condições de implementar, a Secart ampliando, qual é os empecilhos que isso podem acontecer? Hoje, né, essa diversidade tão grande que nós temos, porque a UFSC ela é composta de praticamente todos os tipos de pessoa que a gente tem, né, os culturais. Como vocês percebem, assim, para frente, para esses 10, 15, 20, 30 anos, mais 60 anos, e todos os impactos e dificuldades que possam ter dentro da nossa universidade? Porque a UFSC, eu sempre falo, né, nas reuniões que a gente tem às vezes, a UFSC, ela tem no seu brasão arte e ciência, né? A arte ainda vem antes da ciência, né? Isso. E ela é tão importante, né? Às vezes a gente pensa que o ambiente universitário ele é só estudo, só científico, só produção técnica e acabou. E ele é tão rico na parte cultural e na parte artística. Então, Não, eu quero começar pensando que a universidade, a UFSC, ela é uma representação do que a gente tem de Brasil, de sociedade brasileira. Uhum. Então, os grupos que estão representados hoje na UFSC são os diferentes grupos. No entanto, isso é muito recente, né? sim. Uhum. É bem Sim. importante Muito a recente. gente Uhum. pontuar. É muito Muito importante. muito recente Ainda há pessoas que pensam que os seus filhos, os seus netos perderam a sua vaga para esses que hoje entraram. Uhum. Essa é uma fala recorrente em determinado grupo, Sim. que tem, né, grupos economicamente, tanto elite intelectual como elite econômica. Penso assim. Sim. Uhum. Então, essa diversidade que entra na UFSC a partir dos anos 2000, na UFSC precisamente a partir de 2007, portanto, são poucos anos. Tá? Nós temos 17 anos em que os filhos de trabalhadores e trabalhadoras puderam acessar a universidade Exato. em maior número. Outro dia, numa formatura, semana passada, uma estudante dizia: a UFSC é uma universidade em que os filhos das empregadas domésticas agora se formam. Né? Os filhos dos pedreiros, da caixa de supermercado. Então, os indígenas, né? Os quilombolas, essa população que chega na UFSC, então, a partir de 2007, com esse perfil, ela também vai trazer a necessidade da universidade olhar para esses tantos saberes e fazeres que não estão listados nos cânones da cultura considerada a cultura a ser venerada ou admirada. Sim. Né? E a gente percebeu poucos movimentos em relação a isso. E aí eu volto a dizer por que, de novo, a professora Eliane é a nossa secretária de Cultura e Artes e Esportes. Porque ela agrega exatamente essa compreensão de cultura. A nossa gestão sabia e sabe que nós precisaríamos produzir, estimular e fomentar outras possibilidades artístico-culturais, manifestações, que não somente aquelas que vinham tradicionalmente sendo consideradas dentro da universidade. Sim. Não é? É quando a gente começa a olhar assim, mas quem define o que é cultura e o que é arte? Qual é o cânone? Exato. Qual é o cânone Exatamente. que define isso, né? E aí começa a aparecer
os grupos dos slams, aí começa a aparecer Batalhas as de hip batalhas hop, de hip é. hop, que hoje estão muito mais frequentes e que tem um trânsito Agenda, tem uma livre, agenda uma agenda na E que universidade. todas as culturas elas são horizontais, elas não têm uma hierarquia também. Porque alguém pode dizer, nossa, a minha cultura lá, isso aqui é muito melhor do que aquela outra. Porque não tem uma diferenciação de qualidade, na verdade, Mas é de isso- quantidade, né? Mas isso significa mexer também com significa pensar num processo de descolonização da universidade. Sim. Sim, sim. E que é bem Muito difícil de importante. acontecer. Muito porque difícil. Por mais que a gente tenha uma evolução social e de inserção ao longo dos anos, a gente ainda percebe o quanto determinados assuntos são considerados tabus ou são considerados errados. Então é difícil de querer inserir, de mostrar e apresentar, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de aceitar o diferente. Vejam vocês que estudantes indígenas, por exemplo, que frequentam a universidade, encontram muitos obstáculos em relação ao seu modus de vida Uhum. dentro desse lugar. Em relação à alimentação no restaurante universitário, os rituais que são próprios deles, dos seus grupos, da sua etnia. Encontram obstáculos quando, na sala de aula, querem propor determinados temas para os seus TCCs. Né? Isso tem a ver com o modo como se pensa a cultura Uhum. e como se pensa a relação de poder também na sociedade brasileira. Sim. Né? Os indígenas hierarquicamente colocados numa posição inferiorizada. É muito comum que estudantes negros, por exemplo, escolham determinadas temáticas que têm a ver com o seu grupo, ou com a sua cultura, ou com a religiosidade, por exemplo, que é bem forte, né, nos agrupamentos negros, e ter o seu objeto questionado, porque mas isso você quer falar do quê? Isso não é ciência. Diminuindo ou menosprezando aquele objeto de estudo. Menosprezando, falar de benzimentos, falar das benzedeiras, falar dos rituais outros, da relação com o sagrado, não é conhecimento, não é ciência. Sim. Então, logo, não posso te orientar, não é mesmo? Então, essas questões estão presentes quando esses sujeitos vêm para a universidade. Porque antes disso, nenhum sujeito também poderia se colocar. Exato. Eu acho que Ele aí implica... Colocar É um a problema universidade. novo não porque não acontecia tinha, não porque essa existia antes, pessoa- porque não Exatamente. chegava. Essa pessoa não tinha Isso acesso, é. então o problema dela não era considerado. É. E Exatamente. não era tomado como certo, né? Então o Isso certo é só o que estava ali. Isso traz implicações em tudo, na utilização, a ocupação dos equipamentos culturais. Exatamente. Quem que ocupa, né? Quem que faz a agenda primeiro. O diálogo, quer dizer, a pluralidade, ela está ali presente nas representações desses sujeitos que chegam, né? Desses indivíduos que chegam à universidade, mas nem sempre o diálogo se dá nas ocupações, né? No acesso e as ocupações dos próprios espaços, enfim. Então, um pouco do que a Joana trouxe. Hoje a gente tem uma agenda, assim, a gente tem a batalha de rap uma vez por mês, e não é sem resistências, acontecem a todo momento, né? E também estar na universidade, geralmente, ações culturais que se dão na rua, e daí entram na universidade, às vezes esse trato também exige outro cuidado com o próprio equipamento. Então, como que tu lida com isso, né? Esse diálogo, né? Esse diálogo que é necessário, como que se dá. Nós temos também o próprio slam, que ele é oficializado, por exemplo, pelo PET do curso de letras, que acontece, mas nós temos o slam estadual, e que pelo terceiro ano, desde que nós assumimos a gestão, o campeonato, o slam é para a comunidade, né? Esse é um podcast para a comunidade. Então, o que é o slam? O slam é a poesia falada, é a poesia declamada, mas não é a trova. A batalha é a trova. Então, tem os dois trovadores, eles vão disputar. E a criação é na hora. Então, a batalha de rap é na hora. São os trovadores. E o slam, não, o poeta vai com a sua poesia até 3 minutos e pode ler
pode se saber de qual fazer a performance melhor, né? Então, que são práticas que nascem na rua. Então, o campeonato de slam pelo 3º ano, agora em dia 22 de setembro, nós vamos ter o 3º campeonato de slam e ocorrendo dentro da universidade. Daí nós recebemos 600 estudantes slammers, né? Nem sempre são estudantes da universidade. 600 em 2022, quase 800 em 2023. Esperamos este ano receber bem mais do que isso, né? Então, uma ação que acontece num domingo e que esses jovens vêm do estado inteiro para declamar o seu poema. Daí vem os vencedores, porque já disputaram os seus lugares, vem os torcedores. A torcida, né, ali. Então, assim, eu acho que essas ações, elas estão se efetivando na universidade. E este ano o nosso experimenta, que vai acontecer de 22 a 26 de setembro, o subtítulo é Experimenta Cirandar as Ruas, porque muitas ações das ruas vão estar na universidade. Então, isso que a Joana coloca, a sociedade, né, que a UFSC, o que tem na UFSC é a representação da sociedade, né? Então, mas essa rua está dentro da UFSC, então a gente quer trazer um pouco isso. Mas é muito interessante e infelizmente nosso tempo acaba, o tempo é curto, né? A agenda de vocês é grande. Eu quero agradecer muito a professora Joana, professora Eliane, por virem aqui conversar um pouquinho sobre cultura, diversidade, um pouquinho da trajetória de vocês. Nos dá a honra desse primeiro episódio ser com vocês. A gente tá, né, Samira, a gente tá... A felicidade eu acho que é grande. A gente já falou no início, a gente fala agora. Eu tô muito feliz por a gente ter lançado efetivamente o Fala Comunidade, mas eu tô até um pouco em transe, assim, com tanto de informação preciosa que eu recebi de vocês. É realmente uma honra poder ouvi-las. Eu ficaria aqui horas e horas ouvindo. É muito importante para a UFSC tê-las. E é muito importante para a sociedade catarinense conhecê-las também. Então, muito obrigada por terem aceito estar nesse momento com a gente, por fazerem parte dessa história que a gente está começando agora. Obrigada por tanta doação para a universidade como vocês têm feito. Exatamente, muito obrigado. Eu agradeço e quero parabenizar pelo primeiro podcast, assim, né? Dessa dupla, o Fala Comunidade. E que, como é só o primeiro, certamente nós viremos mais vezes, né? O convite está feito agora já. A gente tem muita coisa para conversar, para dizer. Só não vamos vir pro segundo, porque vai ficar feio, né? E esse A gente é um pode fazer uma espaço série. precioso. Esse é um espaço muito precioso. Eu acredito que essa relação universidade e sociedade, através as duas comunidades se encontrando num podcast, é muito importante para nós da UFSC, principalmente. Para nós é muito importante. Esse vínculo, esse acolhimento, essa chegada perto, né, de quem está olhando a gente, às vezes muito de longe, e que precisa saber mais sobre como a gente como a gente vive as questões aqui dentro. Obrigada a vocês dois. Muito obrigada, professora. Gratidão ao Vitor, a Samira, né? Fico muito feliz que o campus de Araranguá tenha vocês dois aqui movimentando a cultura e a comunicação, né? Parabéns para vocês e parabéns para as comunidades. A comunidade UFSC, que está integrada à comunidade araranguaense e, quiçá, todo o Vale da MESC, né? Que todos estejam ouvindo depois desse podcast. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela presença. Curte, dá o joinha, compartilha com quem pode compartilhar, quem possa se interessar por essas duas figuras maravilhosas aqui e também cultura, esporte, lazer e tudo que a gente conversou um pouquinho. Cortes no Instagram, aqui no Shorts do YouTube também e a gente se vê. Até mais. Tchau, galera.